Está entrando no ar, a partir de agora, na Rádio 101.9 FM, o programa Conversando sobre Saúde. Um programa que tem como objetivo debater de forma descontraída e instrutiva assuntos pertinentes à saúde de modo geral, sempre focando a melhoria da saúde e qualidade de vida. No oferecimento. Para viver natural, para ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Olá, muito bom dia para você que está em sintonia com a gente. Que bom estarmos juntos, né? Meio rouquinho, mas vamos lá. Hoje estamos iniciando mais um programa, graças a Deus, o segundo programa já, Conversando sobre Saúde, sempre no oferecimento de Bifarma. Hoje nós temos duas pessoas maravilhosas aqui em nossos estúdios. Primeiro, a doutora Márcia. Falei certo? Proprietária da Bifarma, que está aqui hoje. Ela está na condição de entrevistadora. Bom dia, doutora Márcia. Bom dia aos ouvintes da rádio. E aqui também está conosco outra pessoa maravilhosa, que é a doutora Ellen Foster Ferreira Bressan. Graduação pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, residência médica de pediatria pela Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, residência médica em alergia e imunologia pediátrica pela Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Então tá aqui a nossa doutora Ellen. Bom dia, doutora. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui. Que bom, então. Bom, a minha parte está começada. Agora eu deixo as duas doutoras. Deixa eu só dar uma encaminhada aqui como é que vai acontecer, né? Também está aqui conosco a Dani, Paulo, a nossa equipe de produção desse programa. Vamos combinar como é que vai ficar, então, como é que vai ser o programa. Você que está nos ouvindo aí em casa vai poder participar do programa ligando para Dani no 3446-2114 ou 3446-2107. Você pode deixar a sua pergunta e, aliás, eu acredito que vai ter muitas perguntas, né? Nesse tempo seco. E a doutora Ellen, ela é pediatra, trabalha com alergia. Olha quanto tema interessante, quanta pergunta tem na cabeça de tantas mães. Então pode ligar agora. 3446-2114, 3446-2107, fale com a Dani e dê sua pergunta. Se você não quiser deixar pergunta, você pode participar também. Todo mundo que ligar nesses dois telefonemas, nos dois telefones, 3446-2114, 3446-2107, vai concorrer no final do programa uma baita de uma cesta de produtos cosméticos no oferecimento da Bifarma. Olha, todo mundo vai querer ganhar, tá? Ligue agora, deixe a sua pergunta ou simplesmente para participar. A Dani tá louca para trabalhar, né? Ligue 3446-2114, 3446-2107, doutora Márcia, com a senhora. Bom dia novamente. Eu espero que os ouvintes façam um bom uso das informações adquiridas aqui. E a gente vai começar então o nosso dia falando um pouquinho sobre asma e rinite alérgica. Bom dia, doutora. Bom dia, Márcia. Vamos começar algumas perguntas aqui. E neste clima mais seco, com uma baixa umidade do ar, quais os sintomas respiratórios que os pacientes podem apresentar? Então, na verdade, os sintomas respiratórios nessa época do ano, tanto de criança quanto de adulto, eles são frequentes. Esses sintomas o paciente pode chegar no consultório ou mesmo relatar para o colega do trabalho que ele está tendo uma dificuldade para respirar por causa da baixa umidade do ar, um cansaço tanto aos exercícios ou ao repouso, a epistaxe, que é o sintoma que a gente fala que na verdade é o sangramento nasal, que lembra que lembra a rinite alérgica, além da coceira nasal, porque essa poeira ela fica toda no ar e a criança, tanto o adulto, respira.
E além daquela rinorreia, que é aquela coriza que o paciente relata, a obstrução nasal e o famoso que todo mundo conhece, que é o chiado no peito, que é aquele miadinho de gato. Todos esses sintomas, eles podem lembrar tanto o médico e o paciente que ele tem a asma ou a rinite alérgica. Certo. É importante, então, os pais estarem de olho, né, nos seus filhos, com ouvidos também ligados, né, estarem prestando atenção nessas orientações. Isso, porque aí faz com que o pai ou mesmo o próprio adulto procure um especialista ou médico clínico geral mesmo que possa orientar o paciente. Né, para o profissional da área, né? Da área que é mais especializado, mas isso não quer dizer que o clínico mesmo não possa resolver. Certo. Correto. Então, aos ouvintes que tiverem dúvidas, podem estar passando as dúvidas para nós, que a gente vai procurando tá respondendo, né? A doutora está aqui para ajudá-los nisso, né? Isso. Vamos lembrar então do telefone, né? Para que as pessoas possam tirar as dúvidas. 3446-2114, 3446-2107. Estamos aí apresentando o programa Conversando sobre Saúde. Doutora Ellen, uma outra questão. Quais as doenças respiratórias mais frequentes, então, nesta época do ano? Levantando em conta esses sintomas que a gente falou, que a criança e o adulto podem apresentar, então entra a asma. E a asma hoje é conhecida como a bronquite, isso, a bronquite asmática, que o pessoal acaba falando, que pra gente é um diagnóstico clínico conhecido como asma, e a rinite alérgica. Essas duas doenças, elas vão desde a classificação mais leve, aquelas vezes que nem precisa do tratamento, só tratar a crise, ou então o caso mais moderado e grave. Dependendo do paciente, a gente vai poder classificar e avaliar a necessidade ou não de tratamento, ou do tratamento contínuo, mesmo sem sintoma, a gente trata o paciente, ou aquele paciente que não tem sintoma, a gente acaba mantendo o tratamento ou mesmo só na crise. Correto. Então, para maiores dúvidas, pessoal, quem está fazendo perguntas, os telefones são 3446-2114 e 3446-2107. Estamos apresentando o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. 101.9. Agora são 8h46, lembrando que hoje na Bifarma está acontecendo um workshop de suplementação esportiva. Vai começar, ou melhor, vai ter palestra com o nutricionista Eia Souza Queiroz. O público-alvo, de repente você fala, quem que pode ir nesse workshop? Vai ser todo, o pessoal gosta de participar de todas as modalidades, participantes de atividade física, fisiculturista, esportista, enfim, o que vai acontecer na Bifarma hoje com esse workshop? Dicas de como utilizar os suplementos, suplementação nas diferentes modalidades, degustação de produtos, benefícios de segurança da creatina, sorteios de brindes e coffee break. Tudo isso gratuitamente a partir das 9 da manhã de hoje na Bifarma. E assim continuamos nossas entrevistas, né? Antes disso, quero dizer que você pode ligar para deixar ou só para participar no 3446-2114, 3446-2107, e no final do programa, exatamente daqui uns 20, 30 minutos, vamos estar sorteando uma cesta de produtos cosméticos da Bifarma. Eu gostaria, Milton, de estar comentando sobre a questão das perguntas, né, estarem pertinentes à área da doutora Ellen, né? Então, no caso aqui a gente está falando um pouquinho das alergias respiratórias, de doenças relacionadas ao sistema respiratório, né? Então vamos estar assim respondendo as questões acerca desse assunto.
exatamente porque cada sábado vai ter um especialista, né? Então vamos procurar assim, não fugir do assunto. Isso. Né? Basta ligar, já está concorrendo aos prêmios. Precisa fazer pergunta. Agora, se quiser fazer pergunta, sentir necessidade, tirar alguma dúvida, a Dani anota as perguntas. Não, deixa só o nome e concorre à cesta no final do programa. Combinado? Bom, doutora, e quanto ao diagnóstico dessas doenças, como é feito e quais os exames disponíveis hoje aqui na região? Então, o diagnóstico ele é baseado, na verdade, no sintoma clínico do paciente, no exame físico realizado pelo médico, e associado a isso, a gente tem os exames complementares. Sim. Então, dos exames complementares, tem os exames de sangue, um deles é o hemograma, que a gente pode ver o aumento de eosinófilos, que a gente conhece como eosinofilia. Além disso, a gente pode pedir o raio-x de tórax, fazer a avaliação da rinoscopia também da criança para ver o aumento no cornetos relacionado a isso à rinite alérgica. Sim. E na asma também é interessante a gente fazer, dependendo das crianças, se for maior que 7 anos de idade, fazer a prova de função pulmonar para avaliação do grau da capacidade, isso, justamente, da capacidade respiratória, do grau de comprometimento desse pulmão. E isso pode estar relacionado nessa época do ano a piora desses quadros de asma e rinite alérgica, mesmo com tratamento convencional. Então a gente mantém um segmento a cada 3 meses dos pacientes que começaram a fazer o tratamento. Nessa época, às vezes puxa um pouquinho esse retorno, e aqueles pacientes que estão controlados a gente mantém a cada 6 meses. É importante também o raio-x de tórax para ver se realmente é só asma mesmo que a gente está fechando como diagnóstico. Isso. E é importante procurar sempre o médico, descartar essas dúvidas que tem, perguntar, questionar e ver se o tratamento que ele está fazendo, ele está respondendo àquele tratamento, se realmente é esse o diagnóstico. Certo. Algumas vezes até, além do tratamento medicamentoso, pode ser incluído um tratamento, uma atividade esportiva. Justamente, as mães acham que a criança que tem asma ou que tem aquela rinite alérgica mais grave, que compromete o desempenho nas atividades da escola, as atividades físicas, ou mesmo aqueles exercícios comuns de criança, às vezes ela tem que ficar em casa paradinha, e na verdade não é isso. Até para melhorar a capacidade respiratória da criança. Justamente, né? Uma natação. Uma natação para melhorar a capacidade funcional total do pulmão. Isso. E aquelas atividades ao ar livre, a gente sempre recomenda. Porque é importante o tratamento, tem que ser feito o diagnóstico correto para a gente manter uma qualidade de vida das crianças e do adulto em si boa, para que ele consiga ir para a escola, ele consiga trabalhar, consiga ter uma vida normal daqueles pacientes que não têm asma nem rinite. Certo. Perfeito. E essas doenças, elas interferem no desempenho do paciente na escola ou no trabalho? E o tratamento é possível? Eles interferem sim. Às vezes a gente acha que a criança está indo mal na escola, ou que o adulto que está trabalhando não tem uma disposição, assim como seu colega de trabalho, e você acaba notando e vendo que a rinite alérgica faz diminuir a qualidade do sono e do desempenho nas notas da escola e no trabalho também. O tratamento, ele sempre é possível, independente se o paciente tem um diagnóstico de uma rinite leve ou uma asma leve, o tratamento sempre é possível. Ótimo, perfeito. E quais são os tratamentos hoje disponíveis para melhorar a qualidade de vida das crianças e dos adultos? Vamos então, segura essa pergunta para nós, doutora Márcia. Já já a doutora Ellen respondem. Vamos para os nossos comerciais. Já já a gente volta. Todos os sábados, das 8:30 da manhã até as 9 horas da manhã, você ouve aqui, na Rádio 101.9 FM, o programa Conversando sobre Saúde. No oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Agora são
8h52. Lembrando que você pode continuar ligando no 3446-2114, 3446-2107, deixar o seu nome para concorrer daqui um pouquinho a uma belíssima cesta de produtos cosméticos da Abifarma, tá bom? Deixa o seu nome e você já está concorrendo. Agora, se você, mãe, você pai, você que está ouvindo essa entrevista de doutora Márcia com doutora Ellen, tem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, ligue, fale com a Dani e deixe a sua pergunta que a doutora Ellen responde para você agora, porque nós estamos falando ao vivo, né? Eu quero falar com você que está nos ouvindo. Se você ainda não conhece as vantagens da manipulação, vá até a Abifarma e receba orientações de profissionais qualificados. A manipulação destaca-se por fazer medicamentos de acordo com a sua necessidade a preços muito mais vantajosos. Há mais de 16 anos no mercado, a Abifarma desenvolve os seus produtos dentro dos melhores conceitos de qualidade. Então procure ter uma vida mais saudável e com economia, utilizando os produtos da Abifarma. Utilize o Disque Entrega 3423-1220. Vá até a Abifarma na rua Getúlio Vargas, perto da Caixa Econômica Federal. Em Cianorte, a Abifarma fica ao lado do SBC, do Banco HSBC. O telefone é 3018-3445. Pois é, nós estamos hoje conversando com uma pessoa muito querida. Nós estamos na entrevista aqui de doutora Márcia com doutora Ellen. A doutora Ellen Foster Pereira Bressan, ela atende na área de pediatria e também na área de alergia, né? E fica ali no CISAC, onde ela atende, né? O consultório dela, no CISAC, Rua Amapá, 2060, bem no centro. O telefone é 3422-3722. Então você pode continuar ligando, fazendo as suas perguntas, 3446-2114, 3446-2107. Se não tem pergunta, deixa o teu nome e concorra a uma cesta de produtos cosméticos da Abifarma. Continua conosco então, doutora Márcia, entrevistando a doutora Ellen. Pera lá, não. Deu uma falha técnica aqui. Vamos lá então, agora deu certo. Estamos com uma pergunta da ouvinte Dalva e a pergunta é a seguinte: pessoas com mais de 60 anos podem ter pneumonia sem sintomas? É difícil, na verdade, você fazer um diagnóstico de pneumonia sem sintoma e só levando em conta, às vezes, o raio-x de tórax. O paciente com mais de 60 anos, ele pode ter o sintoma respiratório, pode ser cansaço ou mesmo chiado no peito, às vezes queda do estado geral. E, além disso, ele pode não ter a febre, que é comum nos adultos e em crianças. Mas ele é difícil a gente falar em pneumonia sem ter sintoma respiratório. Certo. E nós estávamos conversando sobre diagnósticos, né, das doenças relacionadas ao aparelho respiratório. E como diagnóstico, o que hoje a gente tem no mercado que a gente pode estar fazendo? Hoje a gente tem um exame que é feito em consultório mesmo, que é o teste alérgico, que a maioria das mães já ouviram falar. Pra gente na parte médica é conhecido como prick test. Você leva em conta os alérgenos mais frequentes. Aí entram 2 tipos de barata, 3 tipos de ácaro, o pelo de cão, pelo de gato. Tem a parte alimentar também, que é mais nas alergias alimentares. Tem o pólen, as gramas, tem o mosquito, a formiga. Você faz o teste na pele do paciente. São aquelas picadinhas, né, intradérmicas. Isso, mais intradérmica mesmo. Isso. E aí a gente acaba
descobrindo do que é que o paciente pode ter ou não. Em 15 a 20 minutos já tem o resultado. Certo, isso é bastante importante, né, de estar salientando que as pessoas façam, né, e obter esse resultado rapidamente. Né? Porque aí ele pode melhorar o ambiente. Combater, evitar pó, poeira, né, qual o tipo de alérgeno que der no exame, né? Isso, que desencadeia o quadro de asma e rinite alérgica. Então você faz o tratamento convencional medicamentoso e mais a melhora do ambiente. E falando em tratamentos, né, quais são os tratamentos hoje disponíveis para que haja uma melhora na qualidade de vida dessas crianças e dos adultos? Na verdade, hoje a gente tem o tratamento convencional, além da melhora do ambiente, que a gente acabou de falar, e o tratamento medicamentoso, geralmente a melhora da umidade, da hidratação das narinas, falando de rinite alérgica, então com a solução fisiológica nasal, sem conservantes. Além disso, os corticoides tópicos nasais e os antihistamínicos, que são os antialérgicos orais. Na asma, a gente leva em conta os corticoides inalados, hoje em dia, que são os preconizados para o tratamento da asma, pelo consenso brasileiro. E, além disso, o beta-2-dicuto, que é conhecido como aerolinha ou salbutamol. São aquelas bombinhas que, às vezes, as pessoas têm medo de usar, mas que, na verdade, hoje é o preconizado pelo consenso brasileiro. Correto. Estamos apresentando o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Bem, hoje no programa Conversando sobre Saúde, estamos falando com a doutora Ellen Foster Ferreira Bressan. Ela que é pediatra e alergista. Atende na rua Amapá, 2060, do centro de Paranavaí, no CISAC. O telefone é 3422-3722. E a doutora Márcia atende alguém que ligou, é isso? Fazendo uma pergunta para a doutora Ellen. Vamos repetindo lá então, doutora, quem que ligou mesmo? É o ouvinte Lloyd. A questão é sobre uma criança com bronquite. A criança tem 6 anos. Se pode estar comendo coisas geladas? Pode, isso hoje não é contraindicado. A criança com um tratamento adequado, ela tem que ter uma qualidade de vida boa e pode tomar sim o gelado, e principalmente a hidratação nessa época do ano é recomendada. Certo. Muito obrigado pelas questões. Podem estar enviando mais perguntas. A gente vai estar aqui passando para a doutora estar respondendo, tá? Doutora, o que as pessoas podem fazer para melhorar o seu ambiente e evitar então essas crises alérgicas? Então eu vou citar aqui algumas dicas para evitar essas crises alérgicas, tanto de adulto quanto das crianças. Então é importante manter bem arejado o ambiente, melhor se ele for ensolarado, forrar os travesseiros e colchões com capas que a gente considera impermeáveis aos ácaros, que a gente... Ácaros, né? Isso, que a gente pode usar, tipo napa ou curvinho, ou aquelas mesmo pré-fabricadas. De algodão mesmo também, né? Acaba a gente preferindo aquelas, tipo napa. Que são plásticas que você passa o pano úmido e... É mais fácil de estar limpando. E você não mantém o ácaro direto em contato com o paciente. Além disso, os desumidificadores ajudam a controlar a umidade, né, relativa do ar. Nessa época é importante os vaporizadores, porque o clima está seco, mas quando ele não tiver, a umidade estiver adequada, a gente pode deixar... Aqueles ultrassônicos são bons, São bons também para umidificar o ambiente. Evitar, assim, banhos muito quentes, tapetes, carpetes, cortinas. Os animais domésticos, tipo cão e gato, manter fora de casa. O certo é evitar, mas se tiver, pelo menos dar banho nele uma vez por semana. Evitar o contato com o paciente alérgico. Além disso, lavar as roupas de cama com frequência.
né? E manter sempre bem arejado o ambiente e aquelas atividades ao ar livre. Em relação à lavagem das roupas, né? Utilizar o mínimo desses produtos, sabões, com muito cheiro. Isso. Né? Preferir mais o sabão de coco. Se quiser deixar as roupas ao sol, elas matam o ácaro. Sim. Então isso é recomendado hoje em dia. Está arejando, né? Arejando sempre o ambiente e qualidade de vida sempre ao ar livre. Certo. Estamos apresentando o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, Natural e Ágil de Viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. 9h03, que bom, né? Faltam apenas 7 minutos para encerrar o nosso programa. Eu quero agradecer você que está ligando, você que está participando. Olha, ainda dá tempo de dar uma ligadinha para deixar o seu nome para concorrer à cesta de produtos cosméticos da Bifarma. 3446-2114, 3446-2107. Daqui a 8 minutos vou fazer o sorteio, tá bom? Dá tempo de ligar ainda que a Dani está por aqui para atender você. Se tem alguma pergunta ainda, ligue bem rapidinho também, deixa a sua pergunta. Muito obrigado, dona Vicentina, pela participação. Nós não respondemos a sua pergunta porque, na verdade, fugiu do tema da entrevista de hoje, tá? Mas obrigado pela participação. A Loide ou Loide? Loide, né? A Loide, ela fez uma pergunta muito interessante. Criança com bronquite, com 6 anos, pode tomar gelado? Exemplo, sorvete, tudo que pode, né? Pera lá. Felicidade das crianças pode, né? Isso para nossa felicidade, né? Bom, então vamos lá. Doutora, eu não sei, eu estava aqui conversando com o Paulo, a senhora falou da importância da vasilha com água, assim, no quarto. Acabei falando. Porque a gente nem sempre pode comprar um vaporizador. Pra pôr no quarto de cada filho, sobretudo nós temos um monte, né? Isso. Na verdade, o pano úmido ou aquela bacia que a gente coloca com água é importante nessa época do ano. A baixa umidade do ar acaba piorando os sintomas respiratórios, principalmente pulmonar ou mesmo nasal, a rinite, a asma. Então é importante umidificar o ambiente, melhorar o que a gente não está tendo aí. Doutor, eu só vou dar uma dica aqui aos ouvintes, né, que já fica um pouquinho mais na minha área mais técnica, em relação a essa umidificação, essa água, né? Trocar sempre, né? Todos os dias estar trocando essa água, né? A água é uma fonte de bactérias, de fungos, né? Então, assim, para que possa trazer o benefício, a gente tem que estar sempre trocando, fazendo a higiene correta desses equipamentos, né? Ou dessa bacia, dessa toalha, está sempre trocando para que não haja uma proliferação, um crescimento de bactérias e fungos, né? Que vai piorar o quadro, né? Foi bom lembrar, Márcia, que a gente acaba esquecendo mesmo, a gente orienta e esquece desses detalhes. São detalhes importantes, de repente você vai estar tratando, né, de um problema alérgico e você vai estar predominando no ambiente mais agentes. Mais agentes, como o mofo, por exemplo, que são os fungos que pode predispor mesmo a asma e a rinite. Isso, né? É importante a gente salientar isso. E falando mais um pouquinho em rinite alérgica, né? Que em diagnóstico, em tratamento, doutor, o que a gente pode estar comentando mais sobre a rinite? Eu acho que o que fica mais para as mães e para os adultos mesmo é manter essa hidratação das narinas com um soro fisiológico, aquele nasal sem conservantes. Eu acho que isso é um dos pontos mais importantes que a gente, para melhorar a parte da coceira nasal ou daqueles espirros frequentes, procurar orientação médica, mas utilizar um antialérgico daquele compatível com a idade da criança. Sim. E aquele que não vai predominar o sono ou a dificuldade. Isso, que pode ser um efeito colateral, um efeito adverso, na verdade, do medicamento. E
na verdade... Que é na maioria dos casos, né? Então, de repente, está mudando o horário de tomada desse produto. Isso, ou mesmo até mudar a classe desse antialérgico. E da primeira geração para a segunda geração, utilizar hoje os mais modernos, mas sempre com a orientação. Com certeza. E agora já estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Quero só dar uma lembradinha. Hoje lá na Bifarma, a partir das 9 da manhã, está acontecendo um workshop de suplementação esportiva. Tem palestra com o nutricionista, né? Vai ter também um coffee break, vai ter umas dicas legais para você que gosta de praticar esporte, você que consome suplementação diferentes modalidades, né? Dicas de como utilizar os suplementos, suplementação das diferentes modalidades, degustação de produtos, benefícios de segurança da creatina, sorteio de brindes. Vai ser uma verdadeira festa. Dê uma passadinha lá na Bifarma a partir de agora, já está começando, né? Estamos chegando no finalzinho de mais um programa. Dúvida, quero falar com você que você pode participar do nosso programa durante a semana. Quando você chega em casa, né, que você tem um tempinho, pode entrar, mandar um e-mail para nós, conversando sobre saúde, @bifarma.com.br, tá? É o nosso e-mail. E, por falar em conversando sobre saúde, nós vai estar conosco aqui na semana que vem, o Dr. Fábio Bressan. Ele tem a graduação de medicina na Universidade Estadual de Londrina, ele é bicho do Paraná, residência médica em cirurgia geral pela Faculdade de Medicina de Jundiaí e residência médica em urologia pela Universidade Federal do Paraná. E ele está aqui. Doutor, dá só uma palhinha para nós. Eu sei que o senhor está cansado, já fez a cirurgia hoje. Fala um pouquinho sobre o que o senhor vai abordar a semana que vem aqui no nosso programa. Conversar sobre a saúde do homem, né? Que o homem, ele em casa, com certeza, é o que menos, porém, é o que, no final das contas, é o que mais sofre com essa teimosia em procurar a sua saúde. Então tá aí, né? Viu que o bicho vai pegar aqui no nosso programa. Os homens, fiquem ligados, que a semana que vem é sobre a gente, com o doutor Fábio Bressan. Gente, o tempo passa muito rápido, né? Vamos fazer o sorteio? Alguém dá uma ligadinha bem rapidinho no 3446-2114 ou 3446-2107 pra gente poder fazer o sorteio, né? O Bira já tá lá esperando a gente, né? Ligue. Eu tenho que falar com você enquanto aguarda a ligação no 3446-2114, 3446-2107. Eu quero falar que tem Bifarma lá em Cianorte, né? Bifarma com a mesma qualidade, a mesma Bifarma daqui tem lá em Cianorte. Aqui a Bifarma fica no centro, ao lado em frente da Caixa Econômica, e lá fica lá em Cianorte fica no HSBC, ou seja, ao lado do HSBC em Cianorte. O telefone lá é 30 18 34 45. Alô? Alô? Oi, com quem falo? É a Lúcia de Itapira. Lúcia de Itapira. Tá tudo bem aí? Graças a Deus, tudo bem agora, tá? Oi? Tudo bem. Ô, Lúcia. Oi. Tudo tranquilo aí em Itapira? Sabe? Então tá bom, gostou do programa? Você gostou do programa? Sim, adorei, você gostou? Que bom então. Lúcia, vamos fazer o sorteio. Fala pra mim um número de 1 a 23. Número 12. Deixa eu ver pra quem você deu a sorte. De Juti Zanin. O Ruoto. Como é que é? Ruoto. Dona Judite Zanin Ruoto ganhou a cesta da Bifarma. Pode pegar a partir de segunda-feira na Bifarma, tá bom? Gente, muito obrigado pela participação. Doutora Márcia, as palavras finais. Nós agradecemos então a doutora Ellen. Dá tempo de fazer mais uma pergunta? Não? Ficou uma pergunta para o final aqui e a gente não conseguiu. Vamos deixar mais uma pergunta então, né? Bira, segura aí. Pessoal, então, como fechamento da entrevista, então o que nós podemos deixar de dicas para as pessoas alérgicas então nesta época do ano? Então é sempre umidificar o ambiente com essa baixa umidade do ar, arejar bem o ambiente, deixar ensolarado, utilizar aquelas capas que a gente falou durante a entrevista impermeáveis, procurar praticar
praticar atividades físicas ao ar livre. Aproveitar que não tá frio, né? Vamos abrir a casa, Abrir né? a casa para arejar, para o sol entrar e para deixar esses ácaros de lado. Eu acho que é a dica que fica aí para todos os ouvintes. Tá ótimo. E nós agradecemos a presença da doutora Ellen, Milton, e semana que vem estaremos novamente com o Dr. Fábio falando um pouquinho então sobre a saúde do homem. E eu agradeço aqui a oportunidade e quem precisar de alguma dica, alguma coisa, é só ligar aqui na rádio, procurar a Bifarma e a gente está à disposição. Nós passamos o endereço da doutora. Pois é, o endereço da doutora é no CISAC, Rua Amapá, 2060, bem no centro de Paranavaí, 3422-3722. Quaisquer dúvidas acerca desses assuntos, podem estar ligando, passando um e-mail e procurando então um profissional para estar solucionando essas dúvidas. Isso, procurando fazer o diagnóstico correto e o tratamento correto, e eu agradeço aqui a oportunidade. Tá, muito obrigado e um excelente dia aos ouvintes. Você ouviu o programa Conversando sobre Saúde. Convidamos você para no próximo sábado, a partir das 8:30 da manhã até as 9 horas da manhã, a estarmos juntos de novo. Contamos com a sua audiência e a sua participação. No oferecimento, Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1145, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver.